Olá, esta é uma aula de História da Língua Portuguesa em que abordaremos o tema Uso de corpos eletrônicos, aplicações para o estudo da história do português. Primeiro começaremos abordando o que é corpus. A palavra corpus vem do latim, tem o seu plural corpora, pelo menos na utilização mais tradicional padrão. De acordo com McHenry e Wilson, em seu Manual de Linguística de Corpus, publicado em 1996, corpus é uma coleção composta por mais de um texto. Caracteriza-se por 4 aspectos principais: amostragem e representatividade, tamanho finito, formato informatizado e disponibilidade como referência padrão para sucessivas pesquisas. Isso quer dizer, ele não pode ser um conjunto de dados coletado somente para uso próprio e coletado sem critérios de amostragem, de forma que não possa ser utilizado para outras pesquisas por outras pessoas. Uma pergunta relevante é: qual a diferença entre corpus e base de dados? Muitas vezes a gente ouve linguistas utilizando um termo em vez de outro. Uma base de dados, que vem do inglês database, é uma coleção de dados. Por exemplo, deve-se referir a uma coleção de frases com sujeitos pós-verbais como base de dados, mesmo que tenham sido obtidas a partir de um corpus homogêneo. Por exemplo, de cartas pessoais. Um caso de sujeito pós-verbal é chegaram cartas. Então, se eu utilizo, se eu faço um conjunto de frases com variados tipos de verbos, evidentemente, para estudar a variação entre ordem verbo-sujeito e sujeito-verbo no português brasileiro, eu vou estar considerando aí uma base de dados. Os textos que eu utilizei como base para coletar a base de dados são meu corpus. Se esse conjunto de textos estiver de acordo com as características mencionadas no slide anterior. Se não estiver de acordo com esses critérios, a gente pode até ouvir algumas pessoas utilizando o termo corpus, mas esse termo não está bem empregado. É simplesmente um conjunto de textos. Eu posso utilizar um corpus para estudar inúmeros assuntos. Posso estudar fonologia, morfologia, semântica, pragmática, análise do discurso, que já está na fronteira entre a linguística e outras ciências, como as ciências sociais, que também estão utilizando o corpus. Uma questão importante, já que estamos falando de conjuntos de dados, é o tamanho desse corpus. Autores como Litt, no ano 1991, afirmam que a taxa usual de um corpus deve ser de 1 milhão de palavras. Depois de algum tempo, o professor Tony Beber Sardinha, da PUC São Paulo, em seu livro Linguística de Corpos, sugere a seguinte classificação: um corpus pequeno tem menos de 80 mil palavras, um corpus médio pequeno tem entre 80 mil palavras e 250 mil palavras, um corpus médio tem entre 250 mil e 1 milhão, um corpus médio grande tem entre 1 milhão e 10 milhões, e um corpus grande tem 10 milhões ou mais de palavras. O tamanho do corpus depende também da frequência do fenômeno a ser estudado. Fenômenos marcados, isto é, menos frequentes, devem ser buscados num corpus maior para que se obtenha um número razoável de dados. Um exemplo disso é o estudo de estruturas marcadas. O João, eu vi ele, ou João, eu o vi, que ocorrem com uma frequência muito menor na fala natural do que a ordem sujeito-verbo ou verbo-sujeito, que ocorre em praticamente todas as frases da língua portuguesa. Além de entender o que é o corpus, temos que entender um pouquinho mais sobre o campo de estudos da linguística de corpus. A linguística de corpus consiste no emprego de corpora textuais como base material de diferentes estudos linguísticos. Em consequência, a linguagem é estudada por meio do resultado concreto de sua realização,
seja ele de tipo oral ou escrito. Isso tem a ver com a metodologia empiricista, em que eu considero a importância da empiria, que são os dados, né, de maneira muito especial. Essa metodologia tem uma tradição forte nos países de fala anglo-saxã, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha. E segue essa visão de acordo com a qual o conhecimento subjetivo e introspectivo da linguagem não é visto como suficiente na descrição e análise linguística. É importante também fazer uma distinção entre linguística de corpos e sociolinguística. A linguística de corpos é muito mais ampla que a sociolinguística, pois não forçosamente estuda fenômenos em variação e não implica categorias analíticas prévias, como faz a sociolinguística, que se interessa somente pela questão da variação e sua relação com a mudança, explicando-as a partir de fatores sociais. Vamos dar um exemplo. A sociolinguística pode estudar questões como a realização do R retroflexo, que é aquele que encontramos numa palavra como flor, pronunciada flor. Nesse caso, a sociolinguística vai tentar mapear, né, que tipo de pessoa pronuncia o R dessa maneira no Brasil, né, que é a questão da variação. Dizer que esse R retroflexo surgiu com uma influência das bandeiras, do contato linguístico com falantes de línguas diferentes do português, como as línguas indígenas, tupis. E vai tentar explicar a ocorrência do R retroflexo com mais frequência em certos grupos sociais a partir de fatores como sua escolaridade, como a idade, como o sexo, entre outros. A linguística de corpos, por outro lado, oferece ferramentas para o estudo de virtualmente qualquer área da linguística, não somente as áreas tradicionais como a fonologia, a morfologia, a semântica, a pragmática, como já faz a sociolinguística, mas também ela estuda outras áreas, como a tradução, como a aquisição da linguagem, áreas de interface, a linguística aplicada, voltada para a educação, para o apoio aos tribunais, no caso da linguística forense, que é pouco desenvolvida no Brasil, mas que existe, entre outros. Há duas grandes perspectivas de trabalho com corpos. Existem as perspectivas guiadas por corpos, também denominadas em inglês Corpus Driven Approaches, que segue uma metodologia pela qual o corpus serve como base empírica, a partir da qual os linguistas extraem seus dados e detectam fenômenos sem pressupostos e expectativas prévias. Existem também as perspectivas baseadas em corpus, ou Corpus-Based Approaches, que é uma metodologia pela qual o corpus é interrogado e os dados são usados para confirmar explicações e pressupostos de teorias linguísticas pré-existentes. Dessa forma, o corpus serve como material adicional, ao permitir a quantificação de fenômenos linguísticos ou a simples recolha de amostras ilustrativas. Na figura 1, nós temos, por exemplo, as perspectivas guiadas por corpus, em que, no quadrado à esquerda, a gente nota que eles partem de um corpus cru. O que é um corpus cru? Um corpus não anotado, né? Conjunto de palavras que não tem o tratamento computacional que hoje é possível. Esse corpus vai ser sujeito a uma análise. A partir dessa análise, eu vou obter teorias, hipóteses, exemplos gerados a partir da própria análise. Por outro lado, nós temos as perspectivas baseadas em corpus, em que eu parto de uma teoria, de uma hipótese, ou de relações a serem testadas, e vou para o corpus, a fim de obter exemplos, obter frequências, e para verificar essas hipóteses. A maior parte dos estudos em corpora são baseados em corpus, isto é, já partem de uma teoria e usam os dados para verificá-la. O primeiro estudo guiado por corpus foi em lexicografia, e foi feito pelo linguista britânico John Sinclair, responsável pelo projeto COBILD, uma associação entre a editora Collins e a Universidade de Birmingham, na Inglaterra.
Bom, John Sinclair notou, a partir de dados coletados, que era importante não somente examinar palavras individuais para determinar seu significado, mas também suas combinações, ou seja, suas collocations. Um exemplo disso nós temos no português. Não basta nós estudarmos o verbo pegar, né? Então eu vou olhar no verbete do dicionário de pegar, para entender todos os usos desse verbo. Né? É preciso também que o dicionário explicite isso, né? Explicite lá num dos subitens do verbete que pegar não quer dizer necessariamente o seu sentido básico, né? De ter algo em sua mão, mas de estar dentro de um trem, por exemplo, para se locomover para algum lugar. Esse verbo pegar não é utilizado em todas as variedades do português, por exemplo, para esse mesmo contexto de se locomover com um transporte público, por exemplo, como o trem, em português europeu nós temos apanhar. E em vez de trem nós temos comboio. Então eu vou dizer apanhar o comboio. Esse caso é um caso de combinações de palavras, de collocations. Um português que ouvir a gente falando pegar o trem, talvez entenda, mas ele vai provavelmente nos corrigir e dizer que o mais comum em Portugal é utilizar o termo apanhar o comboio e não pegar o trem. Né? Da mesma forma que para uma prova a gente vai dizer mais se inscrever, né? Se inscrever para um concurso, né? E não se matricular no concurso. Então, como é que se explica o uso diferente de inscrever-se e matricular-se? Simplesmente uma questão de uso. Tá? A gente sabe, como falantes nativos de português, que os dois verbos não são intercambiáveis, não são utilizados igualmente em todos os contextos. O caso que nós temos aqui no exemplo 2, da diferença entre quebrar e quebrar o gelo, já é demonstrativo de outra descoberta que o John Sinclair fez a partir do corpus cobioid, e tendo como perspectiva de estudos a perspectiva guiada por corpus. Né? Ele descobriu uma série de expressões idiomáticas no inglês, né? Aqui eu estou dando um exemplo em português, quebrar o gelo, que expressões idiomáticas são aqueles conjuntos de palavras cujo significado não segue dos itens que compõem esse conjunto. Então, se eu pegar quebrar e pegar gelo, eu não vou ter o significado que eu quero expressar quando eu uso a expressão quebrar o gelo, que tem mais a ver com um ato, alguma coisa que se faz para que as pessoas ao nosso redor se sintam mais à vontade numa certa situação. Essa é a cara do Corpus Collins, né, que hoje é o nome do Corpus Cobioid. Na verdade, a editora Collins comprou os direitos, né, do corpus. É importante também mencionar quantas outras funcionalidades existem ao lado do dicionário. Existe o tesauro, que é um tipo de dicionário de sinônimos, né? Existem traduções, existem ferramentas de gramática, entre outros, além da própria seleção de línguas, né, que o dicionário permite também pesquisar, além da língua inglesa, que foi a língua inicial da pesquisa. Algumas aplicações da linguística de corpus, né? Nós estamos falando de lexicologia. Temos o Banco de Português, por exemplo, na PUC São Paulo. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos na área de fonética e de prosódia o Corpus Coral Brasil, né, que permite fazer pesquisas nessa área. Na área de aquisição de língua materna, isto é, no estudo das etapas de progressão em que uma criança adquire a língua portuguesa até os 7, 10 anos de idade, pode ser consultado o Corpus Childs. Outra questão de interesse é o estudo da aquisição de segunda língua, ou língua segunda para os portugueses. No Brasil, nós temos o corpus com nome difícil, que é BR-ICLA, International Corpus of Learner English. Então, é um corpus internacional de pessoas que estão aprendendo inglês, que naturalmente vão ser textos contendo erros, contendo
algumas imperfeições, não vai ser um inglês padrão, vai ser um inglês de pessoas em aprendizado. Esse corpus vai servir para que pessoas no Brasil, né, identifiquem as dificuldades das pessoas que estão aprendendo inglês e possam, com base nisso, gerar material didático e até mesmo preparar melhor suas aulas de acordo com essas dificuldades. Existem corpora voltados para a tradução, que normalmente são corpora paralelos ou corpora comparáveis. O que isso quer dizer? São corpora que eu coloco lado a lado, duas línguas diferentes, né? Um texto escrito em duas línguas diferentes. E a partir disso eu vou tentar fazer os paralelos. A ferramenta que é utilizada para tal, Wordsmith Tools. E um exemplo de site que utiliza essa tecnologia é o Lingui, que hoje em dia oferece tradução entre inglês e uma série de outras línguas. Para as pessoas que se interessam por análise de texto ou de discurso, existe, por exemplo, o corpus anodis, que quer dizer a notação discursiva do francês. Para pessoas que têm interesse, né, que têm trabalhado na documentação de línguas minoritárias, línguas indígenas, línguas ameaçadas de extinção, existe a ferramenta Toolbox. E existe também o projeto DOBES, na Alemanha, que significa exatamente documentação em línguas em extinção, de línguas em extinção. A linguística de corpos tem aplicações em morfossintaxe. Por exemplo, o corpus do português, que está disponível nessa página, que aparece aqui, está disponível contendo 45 milhões de palavras, agregando textos do português europeu e brasileiro de várias épocas, sendo que, para chegar-se a esse número de palavras, os pesquisadores agregaram textos que eles já tinham, né, disponíveis na universidade que criou, né, esse corpus, juntou-os com material de outros corpora já existentes para chegar a esse número. O corpus proporciona mecanismos de busca com base em combinações de palavras ou de classes de palavras. Tá? Então, ele é voltado mais para estudos em lexicologia. Não disponibiliza os textos em sua integralidade, que também é um problema. Pode ser um problema para pessoas que têm interesse em sintaxe, como é o meu caso, né? E é interessante notar que o corpus tem previsão de chegar a 1 bilhão de palavras nos próximos anos. O que não é tão difícil de imaginar, considerando o tamanho da internet, né, em português atualmente. Corpora do projeto Laço Web está disponível nessa página da USP, né, do Instituto de Computação e Matemática. Tem o objetivo de disponibilizar corpora de textos escritos em português brasileiro contemporâneo, ferramentas linguístico-computacionais. Temos também o corpus brasileiro, que está disponível nessa página da PUC São Paulo, que é uma coletânea de aproximadamente 1 bilhão de palavras, português brasileiro contemporâneo, considerando uma variedade grande de registros e gêneros. Tá? Temos também um corpus que já é português, né? E ele tem interesse de estudos dialetais com enfoque na sintaxe, o Corpus Cordial Sim, disponível na página do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Ele inclui gravações de fala espontânea ou semidirecionada, coletadas em entrevistas realizadas em 200 localidades do território português, e é um corpus anotado. Temos também o corpus CRPC, que significa Corpus de Referência do Português Contemporâneo, que tem o objetivo de comparar outras variedades, né, não só o português europeu, mas variedades pelo mundo afora, no Brasil, em Angola, em outros países da África, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, ou até da Ásia, como Macau, Timor-Leste e Goa. Ele foi compilado também pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e contém 311 milhões de palavras, sendo constituído por diversos tipos de textos escritos e orais. Está disponível para download ou pode ser também objeto de pesquisas online. Temos também corporas, né, que agora chegamos ao nosso objetivo aqui da aula, que são voltados para a pesquisa em linguística histórica. Um deles é o corpus CIPM, que significa Corpus Informatizado do Português Medieval.
Ele contém mais de 2 milhões de palavras, compreendendo textos dos séculos XII a XVI. E serviu para disponibilizar um dicionário de verbos e um glossário de termos jurídicos. Aqui tem um erro, disponibilizado pelo Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Começou a ser sintaticamente anotado no âmbito do projeto WashWell e apresenta hoje 6 textos nesse formato anotado. Então, no caso, dentro desse outro corpus, que é o WashWell. Temos também o corpus Postscriptum, que é composto por cartas informais dos séculos XVI a XIX, escritas em Portugal e Espanha, e mantidas sob custódia de tribunais civis ou religiosos. Inclui dados de escreventes das mais diversas classes sociais, inclusive das chamadas mãos inábeis. E, finalmente, eu menciono o Corpus Histórico do Português Tycho Brahe, que está disponível na página do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. O caminho básico é esse, tycho.iel.unicamp.br. Ele é um corpus digital composto de textos em português, majoritariamente português europeu, mas também português brasileiro. São textos escritos por autores nascidos entre 1380 e 1845. O corpus conta com mais de 70 textos em mais de 2 milhões de palavras e está disponível para download e pesquisas no próprio site do corpus ou também no site da Linguateca. Bom, vocês veem que há muitas possibilidades de corpus, corpora. A questão que vem então é que corpus usar para a minha pesquisa. Para tanto, eu tenho que avaliar os corpora, pelas ferramentas que eles põem ao público ou que deixa de dispor. Algumas perguntas que se podem fazer são se ele oferece, por exemplo, uma coleção de textos interessante para os propósitos de diferentes tipos de pesquisas. Então, por exemplo, o gênero textual, o local de produção do texto, a data de produção, registro, modalidade. Registro tem a ver com formal ou informal. Modalidade tem a ver com oral ou escrito. Então, por exemplo, o corpus do CIPM é um corpus muito interessante, mas como seu próprio nome diz, ele só abarca o português medieval. Se eu tenho uma pesquisa que inclui interesse no português clássico, português falado no século XVI e XVII, esse corpus não vai me atender plenamente. Outra questão que vem à tona é o acesso integral ou limitado aos textos originais. Como eu mencionei, não são todos os corpora que permitem um acesso integral aos textos, como no caso do corpus do português, que tem essa limitação. Uma terceira questão é o acesso a versões anotadas dos textos, isto é, com informação apropriada ao trabalho linguístico. É aquela distinção que nós fizemos entre corpus cru e corpus anotado. Outra questão que a gente tem que verificar é se o corpus disponibiliza algum tipo de ferramenta para interrogar o corpus, de maneira tão precisa quanto possível. E, finalmente, o uso do corpus envolve pagamento de assinatura ou não, é uma questão. Eventualmente, existem corpora que exigem que se pague e o valor, muitas vezes, não é pouco. Outra questão, quando eu penso em que corpus usar, pensando mais especificamente na seleção dos textos que ele disponibiliza, depende, evidentemente, no âmbito da criação do corpus, dos objetivos propostos. Sempre um corpus é criado atrelado a uma certa pesquisa. Então, o corpus de Tycho Brahe, por exemplo, ele foi atrelado a uma pesquisa sobre o português clássico, com o objetivo de estudar a sintaxe, a gramática desse português. Mas cada pesquisador tem o seu interesse, então temos que ter em conta variáveis como a data de produção, a identificabilidade do autor, da autora, o gênero textual, a edição ou versão adotada para disponibilização, especialmente para os textos mais antigos, o local de produção, a representatividade da linguagem veiculada, se regional ou nacional, o registro, entre outros. Isso aí que a gente já mencionou antes, mas podemos explicitar, por exemplo, só para terem uma ideia, a representatividade da linguagem veiculada, se regional ou nacional. Tem alguns textos do corpus Tycho Brahe, estão escritos em teatro e um ou outro desses teatros
é representativo de linguagem regional do norte de Portugal. E aí vão ter algumas construções sintáticas que são típicas dessa região e que, se numa pesquisa alguém utiliza esse texto, esses dados podem enviesar os resultados. Então, o que demonstra que, além da escolha do corpus, a gente pode também e deve, né, pensar nos textos que a gente vai considerar na montagem da nossa pesquisa, porque eu posso considerar o corpus de Cobray, mas eu não sou obrigado a utilizar todos os 70 e tantos textos que ele tem à disposição. Eu posso utilizar só uma parte menor desses textos. Uma outra questão na discussão sobre que corpus usar tem a ver com o nível de tratamento dos textos. Um corpus eletrônico não envolve uma mera coleção de textos transcritos, como eu mencionei. Os textos devem passar por certo tratamento computacional, que pode incluir a delimitação de sentenças. Aí vocês vão dizer, bom, isso é algo muito simples, porque uma sentença, né, uma frase termina num ponto. Aí já você nota que não é tão simples, porque nem todas as frases terminam em ponto final. Elas podem terminar em reticências, podem terminar em ponto de exclamação, ponto de interrogação. Né? As reticências nem sempre, por exemplo, estão em final de frase, elas podem estar no meio de uma frase. Outra questão, ponto final. A gente mencionou que normalmente as frases terminam em ponto final. Mas no caso das abreviaturas, as abreviaturas normalmente utilizam pontos, como o caso de senhor, em que eu escrevo SR ponto. Como que uma máquina vai saber que esse ponto, que vem junto do SR, delimita uma abreviatura ou marca o final de uma frase? Não é óbvio, né? Então a gente vai ter que criar algum tipo de regra que ensine para o computador como ele vai delimitar as sentenças de forma automática, ou a gente vai ter que ir uma a uma das frases, né, delimitando-as para que a gente possa permitir as buscas sobre essas frases. Outra questão aí, né, é a tokenização, que é um termo que vem do inglês, evidentemente tokenization, que vem por sua vez do termo token. O que é um token? É uma unidade. Para eu fazer uma tokenização, não é algo simples. Eu tenho que identificar qual a unidade de análise. Por exemplo, eu vou estudar lexicologia. Né? Aí, evidentemente, vocês vão falar, bom, a unidade de análise é a palavra. Né? Mas, evidentemente, que a palavra cartão e cartão de crédito não tem o mesmo significado, né? Então, se eu digo assim, eu perdi meu cartão, pode ser um cartão de visita, pode ser um cartão de crédito. Isso é que a gente chama de lexema. Cartão de crédito é um conjunto de palavras que tem um significado único. Outro exemplo é o problema da unidade de análise ainda. Eu vou considerar a unidade de análise dentro da palavra? Posso considerar. Nesse caso, eu teria que separar o particípio, né, a desinência de pessoa, de tempo e modo, separando da raiz do verbo. Então eu tenho gaste, iado, ou eu vou considerar gastado como uma única unidade. Temos também o caso da lematização, que é o agrupamento de formas flexionadas. Por exemplo, vestirá, vestir-se, são formas flexionadas relacionadas ao verbo vestir. Mas, quando eu faço uma busca automática no corpus, o computador não sabe disso. Né? Então, se eu quiser fazer uma busca considerando todas as formas flexionadas relacionadas ao verbo vestir, eu vou ter que ter algum lugar onde essa informação apareça. Então, eu posso fazer isso, por exemplo, acrescentando um sinal de arroba e o verbo vestir aqui ao lado. Né? E aí eu estou fazendo uma lematização. E é criar um lema. Vestir aqui é o lema da palavra vestirá e da palavra vestir-se. Eu também posso considerar, gente, uma transformação do texto que é edição, que nós já mencionamos. Transformação de palavras de textos antigos. Por exemplo, as palavras abreviadas que eu vou expandir, como ilmo para ilustríssimo,
E eu vou também regularizar a grafia de certas palavras. Por exemplo, em textos do português antigo eu posso encontrar o demonstrativo aquelas grafado da seguinte maneira: aquelas com acento agudo no E, ou aquelas com redobro do L. Então eu vou unificar essas grafias e modernizar o texto, utilizando a grafia moderna aquelas. Ainda pensando em que corpos usar, eu tenho que pensar na situação das anotações disponíveis. Agora sim a gente vai entender melhor o que são essas anotações. As anotações são um tipo de tratamento computacional mais avançado. É um nível computacional que está além desses níveis aqui. Não necessariamente para fazer anotação é preciso passar por todas essas etapas aqui, tá? Não necessariamente. Eu posso pular a etapa de lematização, eu posso até pular a etapa de edição. Depende do interesse da pessoa que está fazendo o corpus, criando esse corpus. Uma anotação morfológica, ou tagging, é o processo que rotula cada palavra de acordo com categorias morfológicas. Eu vou denominar essas categorias de Part of Speech, ou POS. Bom, ela identifica a classe gramatical da palavra, também chamada de parte do discurso, em terminologia mais tradicional. Basicamente, se eu quero fazer um trabalho em que eu busque uma informação qualquer que faça referência a uma classe, como verbos, ou nomes, ou preposições, eu tenho que ter a anotação morfológica. Nesse exemplo do corpus de Cobray, foi retirado do texto A001, nós lemos: ofereço a Vossa Majestade as reflexões sobre a vaidade dos homens, em que nós temos claramente aqui a anotação morfológica, aparecendo depois de cada uma das barras inclinadas, depois de cada palavra. Então, ofereço, vem seguido da etiqueta VB-P, que significa verbo flexionado no presente. A, nesse caso, é uma preposição. Vossa está marcado como um pronome possessivo, no feminino. Majestade está marcado como nome próprio, que é a etiqueta NPR. As está marcado como determinante feminino plural, nesse caso um artigo, né? E assim por diante. Vaidade está marcado aqui como nome ou substantivo. Homem está marcado também como substantivo, porém tem aqui informação também de que é um substantivo no plural. Então, esse é o tipo de informação que a gente encontra na anotação morfológica. Mas nós também temos a anotação sintática, também denominada em inglês de parsing. Ela identifica a função sintática de um nó raiz, mas também seu agrupamento em sintagmas, né? Ficou faltando. No exemplo 1, nós temos um caso também da mesma oração, né, retirada do corpus de Cobray, com visão da anotação sintática dessa frase. O que nós temos aqui? Nós temos uma oração matriz, um sintagma nominal sujeito, que é nulo, que o sujeito é nulo nessa frase, e ele pode ser percebido que é de primeira pessoa por causa da forma verbal ofereço, que está marcada aqui como verbo, né? Na verdade, aqui tem um pequeno erro, que seria VB-P, né? Verbo no presente, né? Aqui nós temos a indicação do senhor como sendo um sintagma nominal vocativo, que inclui o nome próprio, né? E nós temos o sintagma preposicional a Vossa Majestade, que está marcado aqui como PP, sintagma preposicional, que inclui o sintagma nominal. E, finalmente, o sintagma nominal, que é o objeto do verbo, está marcado com a etiqueta AC de acusativo, as reflexões sobre a vaidade dos homens, né? Então, vocês veem. E no final aqui, a ID, quer dizer, o rótulo da frase, para que eu possa recuperar no texto. Então, cada uma das frases do texto foi feita a anotação dessa maneira. Aí vocês vão se perguntar, mas todo esse trabalhão, né, de anotar morfologicamente, sintaticamente o texto é feito à mão? A resposta é não. Hoje em dia existem programas de computador que fazem isso de maneira automática. O que é preciso ainda, muitas vezes, é que venha alguma pessoa que seja especialista nisso
para fazer uma revisão desse output, né, desse trabalho que fez a ferramenta computacional, ok? Para terminar, então, essa pergunta de que corpus usar, eu apresento para vocês uma comparação entre o corpus do português e o corpus de Cobrae para um sintaticista, né? Especialmente o sintaticista interessado em história da língua portuguesa, porque o corpus do português pode ser considerado o melhor, realmente, para uma pessoa de outro interesse científico. Por exemplo, uma pessoa interessada em estudar o léxico da língua portuguesa, né? Ou estudar o português não no aspecto histórico, mas no aspecto sincrônico. Pode ser que ele seja mais interessante realmente. Então, eu não estou querendo com isso desmerecer o corpus do português. Mas vocês veem, com relação à maior parte dos critérios colocados aqui, o corpus de Cobrae parece ganhar do corpus do português. Ele só não ganha com relação ao critério de extensão, porque o corpus do português é muito maior. Ele tem 45 milhões de palavras versus 2 milhões ou 1 milhão e pouco de palavras do corpus de Cobrae. Agora, por outro lado, o corpus de Cobrae oferece acesso aos textos originais, oferece versões anotadas nos textos, né? Coisa que o corpus do português não oferece. E ele tem um alcance da ferramenta para interrogar o corpus muito maior do que a ferramenta disponibilizada no site do corpus do português, que eu tenho basicamente a possibilidade de buscar por palavras soltas, ou no máximo palavras colocadas, né? Combinações de palavras, né? Não muito mais do que isso. Bom, gente, aqui nós chegamos então a falar do corpus de Cobrae, especificamente. Ele foi criado em 1998, deve o seu nome ao astrônomo dinamarquês de mesmo nome, responsável por colecionar dados bastante precisos sobre a posição das estrelas e dos planetas. Isso permitiu a Johannes Kepler, você já deve ter ouvido falar do Johannes Kepler, descobrir as leis de movimento dos planetas, o que deu embasamento à teoria heliocêntrica de Copérnico. É que foi possível fazer essa descoberta aqui de que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. O corpus de Cobrae foi criado tendo em vista a falta de dados sobre o período usualmente denominado português clássico, que compreende os séculos XVI e XVII, assim como o começo do português europeu moderno, séculos XVIII e XIX. Por essa razão, enfocou o texto dos autores portugueses que nasceram nessa época, né, até o começo do século XIX. Esse corpus partiu do estudo da relação entre mudanças sintáticas e prosódicas e tem agregado o texto do português brasileiro relacionando a mudança observada nessa língua, seja o português clássico, seja a influência do contato linguístico. Para tanto, tem colaborado com outras equipes de pesquisa que dispõem de dados do português brasileiro escrito por falantes que o aprenderam como língua segunda. Então, essa é uma coisa recente, mais ou menos, né, de inclusão desses dados relativos, por exemplo, a pessoas no Brasil que pertenciam a uma irmandade católica composta por pessoas negras e que eram falantes de português como segunda língua. Eram basicamente pessoas que foram escravizadas, que vieram trazidas da África. Isso pode dar pistas para compreender por que o português brasileiro tem mudado, né? É tão diferente já do português falado em Portugal. Essa é uma imagem do Tycho Brahe, né? Só para vocês terem uma noção, né, sobre essa pessoa. E o acesso ao corpus de Tycho Brahe se dá via cadastro pesquisador nessa página, né? Ou de acordo com a página inicial do corpus, tem um link acesso também. E a aceitação dos termos e condições de uso, que basicamente envolvem a aceitação do corpus no caso de uso em trabalhos científicos. O corpus de Tycho Brahe se compõe atualmente, em maio de 2018, da seguinte forma. Ele contém 76 textos em formato TXT para pesquisa livre, ou seja, são textos crus, é exatamente o que eu mencionei. O objetivo do corpus é chegar à anotação, mas todo o corpus parte do texto cru, né? Esse seria o texto simplesmente transcrito em formato TXT, ele não está em formato PDF, de tal forma que eu tenha que redigitar, né? O que já é um avanço,
mas não é o ideal. Ele tem 44 textos em formato XML para pesquisa morfológica, 27 textos em formato PSD para pesquisa sintática. Essa é a página inicial do corpus do português histórico, né, tipo Tycho Brahe. Vocês têm aqui a possibilidade, né, de cadastro, como mencionei, né, se vocês tiverem interesse em se cadastrar. Aqui a página em inglês, os créditos, o manual, né, catálogos de textos que aparecem também aqui ao lado, atualizações do corpus e a apresentação do corpus. Aqui também nós temos uma breve apresentação e a possibilidade de baixar o corpus inteiro, né, compactado em formato zip, em vários formatos diferentes. Então, no formato cru, sem anotação, no formato com anotação morfológica, com anotação sintática, etc. Os textos se classificam, né, do corpus em diferentes gêneros, começando a compor subcorpora, quer dizer, eu posso já ter uma distribuição no tempo bastante razoável, considerando só cartas, ou só atas, ou só textos dissertativos, ou só gramáticas, ou gazetas e jornais, ou textos de dramaturgia, que são peças, ou outras composições semelhantes. As funcionalidades que o corpus de Tycho Brahe apresenta são as seguintes, né? Como mencionei, é utilizado o formato XML. Graças a ele, é possível relacionar diferentes grafias de uma mesma palavra num processo de edição filológica. Isso é feito atualmente com o auxílio da ferramenta Edictor. Por exemplo, né, nós temos uma frase como essa, que está em vermelho, aparecendo no original do texto. Eu sei que ele há de encontrá-lo. Só que nós temos uma série de questões aqui. O uso do S longo, que é esse caractere aqui, né, que era comum até o século XVI, XVII, né, até XVIII, e que hoje em dia a gente não tem mais, a gente utiliza o S curto, né? E outras questões como o redobro de L e outras coisas aqui. A abreviação do Q, né? E aí esse texto vai passar por uma série de modificações, como de grafia, a expansão de abreviaturas, ressegmentação de palavras, em que eu posso, por exemplo, incluir o hífen, dividindo, separando o verbo do seu pronome clítico, ou retirando hífens de lugares que a gente não utiliza mais, como entre o verbo haver e a preposição de. E, finalmente, modernizar a grafia de palavras como ele e encontrá-lo, que utilizam o redobro do L, e também o acento gráfico, né, diacrítico. Então, isso permite visualizar o mesmo texto no seu formato original ou modernizado. Então, eu posso escolher o formato que está em vermelho ou que está em azul, ou que vai ser de interesse para filólogos, historiadores, entre outros, né? Por exemplo, um filólogo pode se interessar bastante por cotejar, né, por comparar essas duas variedades, né, de texto, né, essas duas versões do mesmo texto, mas um historiador talvez não se interesse tanto. Ele vai se interessar mais pelo conteúdo do que está sendo escrito. A correta visualização dos textos depende da escolha do sistema de codificação de caracteres UTF-8. Okay? Um exemplo de visualização, então, no corpus de Tycho Brahe, só para vocês verem a diferença entre um texto original e um texto modernizado de maneira mais clara, é essa que se tem aqui. Então, aqui em cima nós temos o texto original, que é um resumo do primeiro capítulo do livro de João, do Evangelho de João, né, do Novo Testamento, escrito, né, traduzido, no caso, pelo padre João Ferreira de Almeida, em 1681. E é um resumo do que vai acontecer durante o capítulo. Então ele diz, no versículo 1, a pessoa de Cristo se descreve que ele é a eterna palavra de Deus, verdadeiro Deus, criador de tudo, a vida e a luz dos homens, principalmente dos fiéis. Então, a gente vai ter aqui uma série de intervenções que foram feitas sobre esse texto, né? Eu vou ter a modificação de letra maiúscula para minúscula, a retirada dos S longos, que
que são utilizadas em todas essas palavras, a mudança inclusive da pontuação, que aqui é utilizada vírgula e aqui ponto e vírgula, entre tantas outras coisas, né? Acentos, entre outros. Outra funcionalidade do corpus de Cobrae tem a ver com a inclusão da notação sintática, né? Então é possível consultar os textos com o software Corpus Search. Para fazer isso de maneira plena, é necessário, né, que a pessoa interessada baixe o corpus, né, faça o download do conjunto de textos com anotação sintática e em seguida tenha esse software Corpus Search instalado em sua máquina e finalmente que também saiba utilizar esse software. O manual disponível na internet, que foi escrito por essa pessoa, Randall, é possível fazer essa busca. Outra maneira também de fazer essa busca é de maneira gráfica, por meio de uma interface disponível na internet, né? E para isso é necessário simplesmente conhecer a sintaxe dos comandos de busca nesse formato online. Então, nesse momento, eu acho que vale a pena retirar aqui um pouco a minha apresentação. Eu vou aqui acessar a página inicial do Corpus Histórico do Português de Cobrae e posso exatamente fazer uma consulta aos textos com o Corpus Search, né? Então eu vou clicar aqui, eu posso escolher um arquivo fonte, por exemplo, eu vou escolher todos os textos, vou escolher o tipo de busca, eu posso fazer uma busca gráfica ou manual. Manual seria aquela busca que eu mencionei, em que a pessoa já conhece a sintaxe do programa Corpus Search, quer dizer, como fazer buscas utilizando esse software, né? No caso da maior parte das pessoas, eu posso clicar aqui em consulta gráfica. Se é a primeira vez que eu faço essa consulta, eu posso clicar aqui na interrogação e vai aparecer uma série de instruções, né, um guia. E aqui ele vai mostrar passo a passo, né, para que serve cada um dos botões, para que serve cada uma desses símbolos que aparecem aqui. Eu já conheço um pouco isso aqui, então eu vou clicar aqui e vou, por exemplo, minha questão de pesquisa, uma das questões de pesquisa que eu tenho é saber quando ocorre o pronome demonstrativo, né, no português. No caso do corpus de Cobrae, é necessário saber que não existe uma classificação dos pronomes demonstrativos como esse, este, aquele, separadamente dos artigos. Então, todas essas categorias são rotuladas como determinantes. Então, tudo bem, uma opção é colocar exatamente aqui o termo determinante, eu vou empurrá-lo, arrastá-lo para essa caixinha e posso também incluir mais informações. Se eu deixar do jeito que está aqui e submeter a consulta, ele vai me devolver todas as frases que têm determinantes, ou seja, artigos definidos ou demonstrativos. No caso, não é isso que me interessa, está muito geral ainda. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui mais uma caixinha e vou colocar outra etiqueta que é verbo. No caso, eu posso inclusive ser mais específico e procurar por um verbo flexionado, que é o que ocorre nas frases afirmativas simples, né? E vou dizer que eu quero que o meu determinante esteja imediatamente precedendo o verbo flexionado, que é o que significa esse sinal de duplo maior, né? Então eu vou submeter a consulta, ele vai abrir uma outra aba no meu navegador e em seguida vão aparecer os resultados, né? Isso aqui, essa demora de abrir a página é porque tem um aplicativo rodando por trás, né? Bom, já apareceram resultados. Aqui nós temos um link rápido para cada um dos textos do corpus que foram buscados. Aqui vai aparecer a sintaxe de busca que ele fez por trás, né? E as respostas para cada um dos textos em ordem alfabética.
Então vai aparecer o texto A1, que é o texto de Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Então, eu posso fazer uma geral aqui, em que eu vou observar que alguns exemplos têm efetivamente pronomes demonstrativos, como esta, deixe, né? Outras vão ter artigos indefinidos, como mas é preciso. Mas esse, por exemplo, já não é tão interessante, porque tem o verbo nascerem no infinitivo flexionado antes do mas porque esta abomina, né? Então, digamos que, na verdade, nada disso está me parecendo tão interessante, né? Porque são dados que poderiam ocorrer no português atual. Eu quero identificar questões que mudaram do português clássico para o português de hoje. E aí eu vou descendo aqui e observo um dado como esse, né? Então nós temos a frase, mas nem a essas perdoa a vaidade, pois nunca quer que fiquem indecisas. Essa frase aparece assim, né, com a anotação morfológica, e aqui em cima sem anotação a frase simples. Mas nem a essas perdoa a vaidade, pois nunca quer que fiquem indecisas, mas infelizmente, porque nela sempre a solução da dúvida vem a consistir em outra dúvida maior. Bom, aqui esse dado já me parece mais interessante, porque além da presença do demonstrativo antes do verbo, esse demonstrativo é um objeto direto, né? O sujeito do verbo é vaidade. Então, isso é um dado interessante. Aí, uma questão que se coloca para essa busca gráfica é que ela se limita a buscas sobre os dados morfológicos, apesar de ter sido feita com utilização do software Corpus Search. Eu falei que o Corpus Search serve para buscas sintáticas, mas na verdade ele pode servir também para as morfológicas, como é o caso. E aí que nós temos uma limitação dessa busca feita online, né, pela página do Corpus. É que as etiquetas morfológicas limitam a minha busca a uma busca morfológica. Eu não posso, por exemplo, incluir a informação de que eu estou querendo buscar um demonstrativo que seja um objeto direto. Ou eu vou fazer uma busca desse tipo pelo site e depois eliminar uma série de outros dados, como esses aqui, que não interessam a pesquisa, ou eu vou ter que dominar a interface de busca sintática, passando por todos aqueles passos que eu mencionei anteriormente, né, que envolvem fazer download do corpus, fazer download da ferramenta, instalar a ferramenta e aprender a usar essa ferramenta. Né. Não são passos que qualquer pessoa vai ter tempo de seguir, provavelmente. Mas se alguém tem interesse nesse assunto, pode buscar essa informação. Né? Todas as informações estão na internet. Né? Ou mesmo junto às pessoas que organizam esses bancos, esses corpora. Então, voltando à apresentação, a última questão que eu queria trazer para vocês é referente às contribuições do Corpus Tycho Brahe. Então, alguém pode se perguntar nessa altura, né? Bom, você me trouxe um monte de informações, é uma coisa complexa, e afinal, para que serve tudo isso? Né? Bom, cada corpo serve para fazer pesquisa sobre aquilo que ele se propõe a fazer pesquisa. Então, no caso do Corpus Tycho Brahe, ele foi um corpus criado especificamente para trabalhar com linguística histórica do português e especificamente sobre a sintaxe, sobre a gramática da língua portuguesa no tempo, né? A partir do século XVI. As contribuições são muitas, né?
Os estudos diacrônicos sobre português se concentravam sobre o português antigo, isso quer dizer que a pesquisa muitas vezes se limitava até o século XV e XVI. Né? Então postulava-se uma mudança para o português moderno no século XVI, porém não havia um estudo propriamente histórico que delineasse todos os estágios de mudança. Por influência da história externa, acreditava-se que o advento do Renascimento e seus desdobramentos, como a criação da primeira gramática, descobrimentos, né, etc., tiveram um papel na mudança ocorrida nessa época. É a chamada história externa. Né? Mas fica a hipótese, fica a questão: será que essas mudanças no âmbito da história externa são suficientes para eu hipotetizar uma mudança na língua? Talvez não. Né? Muito provavelmente não. Após 7 anos de trabalho sobre o corpus, Galvez, Amilde e Paixão de Souza lançaram uma nova proposta de periodização para o português europeu. Segundo essa proposta, o português europeu seria dividido em 3 fases, não 2, como se propunha anteriormente. Então, muitos filólogos, né, como Leite Vasconcelos, acreditavam que só havia português antigo e português moderno. E agora se propõe o português antigo, do século XII até meados do século XV, o português médio ou clássico, né, de meados do século XV até o início do XVIII, e o português europeu moderno do início do século XVIII até os dias atuais. Sobre essa questão do termo português médio ou clássico, tendo em vista que outros filólogos, né, como o Ivo Castro, utilizam o termo português médio para designar a mudança do meados do século XV até os meados do século XVI, atualmente as pessoas não estão utilizando os dois termos, português médio ou clássico, como se fossem intercambiáveis. Então, eles estão utilizando o termo português médio para esse período de um século, né? E o português clássico para o século XVI e XVII, e o início do século XVIII somente. Alguns temas que confirmaram a mudança linguística proposta são a colocação de pronomes críticos em frases simples, aquela mudança, né, o João me viu para o João viu-me, no português de Portugal, a posição do sujeito, que era muito mais comum o uso do sujeito pós-verbal, dizer coisas do tipo arremessaram os portugueses uma bola, e não os portugueses arremessaram uma bola. Né? A posição de pronomes críticos, ou seja, qual elemento da frase o pronome crítico se ancora, no caso da interpolação, ou a posição de pronomes críticos em grupos verbais, como é o caso da subida de críticos. Então, o caso da interpolação é aquele que nós temos. O João disse que me ontem iria ver, né? Em que eu tenho o me aparecendo junto da conjunção que, e não junto do verbo iria ver. Né? E os grupos verbais são exatamente o caso do iria ver ou pode ver, quando nós temos dois verbos juntos, e o pronome crítico se liga não ao verbo não finito, como o verbo infinitivo, mas junto ao verbo que contém a flexão. Então eu digo coisas do tipo: o João me queria ver, né? Ou a Maria me queria encontrar, e não a Maria queria encontrar-me. Ou a Maria queria me encontrar, né? No caso do Brasil. E nós temos também questões como o uso de demonstrativos, como esse que eu mencionei para vocês. Era muito comum encontrar demonstrativos no português antigo em posição de começo de frase, mesmo sendo o objeto. Então, dizer coisas do tipo: isso eu vi, ou isso vi eu. Né? Essa pessoa encontrei eu. Né? Eram dados muito recorrentes nessa época. Só para vocês terem uma ideia, né, a mudança na colocação de críticos, o aumento da ênclise, ocorre no começo do século XVIII, como foi mencionado na passagem do português clássico para o português moderno, e esse gráfico resume os resultados de uma série de textos. Cada um desses pontos corresponde a um texto do corpus.
E a mudança na posição dos críticos, que eu mencionei, né, tanto com relação à perda da interpolação quanto à perda da subida de críticos, é notada aqui. Então, a interpolação de alguma coisa que é um sintagma do tipo ontem, um sintagma adverbial, entre o crítico e o verbo, parece desaparecer durante o século XV, por volta de 1450 ou 1430, que é exatamente aquela época em que se postula a perda de outros fenômenos do português, como dos particípios dos verbos de segunda conjugação em udo, que foi mencionado, né? Em vários textos aí. Essa outra curva, com cinza mais claro, diz respeito à interpolação de negação. Dados do tipo o João me não encontrou, né, em vez de o João não me encontrou, que ainda foram utilizados durante bastante tempo e praticamente desaparecem depois do português moderno vir à tona. E a perda e a subida de críticos, né, que na verdade aqui aparece não como perda, mas como incremento da não subida de críticos, ou seja, essa curva indica o aumento de casos do tipo o João podia vê-la, né? Ou em que o crítico aparece junto do verbo infinitivo, né? Então isso era muito pouco comum no português antigo e passa a ser praticamente obrigatório no português moderno, de Portugal, mesmo de Portugal. Bom, esse é o final da nossa aula. Aqui estão as referências citadas. E eu passo para vocês algumas questões valendo presença. Só uma das opções de A até D está correta, ok? Questão 1, o corpus co-build, no qual se descobriram as combinações de palavras, ou collocates em inglês, e as expressões idiomáticas, ou idioms, foi desenvolvido a partir de uma perspectiva baseada em corpus, letra A, B, de uma perspectiva baseada em dicionário, C, de uma perspectiva guiada por corpus, ou D, de uma perspectiva guiada por dicionário. Quem prestou atenção sabe. Questão 2. O corpus de Cobrae apresenta: letra A, lematização e anotação morfológica. Letra B, lematização e tokenização. Letra C, anotação morfológica e anotação sintática. Letra D, anotação sintática e lematização. Por uma questão de exclusão, vocês vão saber responder essa daí. Então, pessoal, era isso. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que tenha sido interessante. E até a próxima.